Olá pra você que veio ver a Manuela, olá pra você que veio me ver, olá pra você que não sabe como é que você chegou até aqui, tava zapeando o vídeo no YouTube e ele apareceu. E se você não me conhece, meu nome é Farfalha, hoje eu tô começando meu segundo vídeo, um quadro que se chama Histórias Reais de Personagens Fictícios. Então, galera, se você não entendeu muito bem o quadro vai falar mais ou menos o seguinte. Eu vou contar algumas histórias, que são histórias engraçadas do meu ponto de vista. Algumas histórias que eu participei, mas eu não vou colocar os nomes porque algumas vezes elas vão ser um pouquinho constrangedoras. Então vai ficar um pouco mais complicado de falar exatamente quem são, porque seria muito fácil pra vocês descobrir quem é que participou dessas histórias e quem são os autores. Então assim, pra vocês saberem, essas histórias são todas reais, só que eu vou trocar o nome das pessoas pra proteger um pouquinho pra proteger um pouquinho a intimidade dessas pessoas que vão participar comigo dos vídeos. Bom, gente, no primeiro vídeo desse primeiro quadro que eu tô fazendo, eu vou contar uma história que eu acho, sinceramente, muito engraçada. Eu tenho alguns grupos de amigos. Um desses grupos de amigos é uma galera que morou junto comigo no prédio onde eu morei, lá em Caraí, em Niterói. Conheci eles, devia ter cerca de uns 12 anos. Ficamos amigos, fomos grandes amigos, somos grandes amigos até hoje. Mas na nossa adolescência, nós éramos um grupo de 4 e a gente era bem diferente, assim. Eu era bastante nerd até, mas eu gostava de fazer coisas, eu gostava de jogar bola, etc. E só pra vocês terem uma noção de como é que era, eu vou dar um overall, assim, eu vou dar um exemplo de cada uma das pessoas, vou falar um pouquinho de como é que cada um dessas pessoas, desses personagens, eles eram, pra que vocês consigam entender. Eu vou dar nomes reais, eu vou inventar agora um nome. A estrela dessa história, eu vou dar o nome de Fúria. Sei lá, Fúria era o nome que ele usava, era o nick que ele usava nos jogos que a gente jogava. Então Fúria é a nossa estrela principal hoje do vídeo. Eu vou usar todos os nomes. Então Mendigo era um outro amigo nosso e o outro é o Joshua, acho que é isso. Enfim, o Fúria, ele era uma criança bem atentada, assim, nós éramos todos adolescentes e ele era uma criança muito atentada, assim, muito atentada mesmo, assim, super agitado, aquele bem perfil de agitadaço, assim, de querer fazer tudo, de fazer merda o tempo todo, de ter vontade de jogar tudo pela janela, jogar porrolho o tempo inteiro. Ele era esse cara, assim. Bom, pra vocês terem noção, o Fúria, ele era um moleque que ele era muito viciado em jogo de tiro. Ele era viciado em CS, assim, sinistramente. Ele era muito viciado. Até hoje ele é meio viciado. Joga pra caramba. Eu sou horrível no CS, mas ele joga pra caramba. Que ele é viciado até hoje. Só que o seguinte, quando ele ficava overexcited, assim, ele ficava muito excitado jogando CS. Gente, não é essa excitação que você tá pensando. A excitação é tipo assim, de tô muito feliz, eu tô muito alegre, eu tô matando todo mundo, eu tô na LHS pra caramba! Ele tinha um negócio no quarto dele, em cima do ar-condicionado, tinha um negócio de metal pra proteger o ar-condicionado. O que não faz sentido nenhum, porque aquilo ali fazia um barulho inacreditável, era um negócio de metal. Então, às vezes, no meio da madrugada, eu tava dormindo e ele, assim, super excitado com CS, ele levantava, geralmente quando os pais dele estavam viajando, ia na janela, abria a janela, começava a dar porrada na parada, assim, é tiro! Filho da puta! Mendigo! Pinguço! Filho de uma prostituta não gusta! Filho da puta! Gente, esse era o cara. Ele gritava as coisas de madrugada. Tipo assim, completamente alucinado. O Joshua, ele era aquele típico bully. Ele era o cara mais agressivo, mais e também, assim, o que praticava bullying pesado em cima da gente. Ele que colocava todos os apelidos, ele que zoava mais a gente. O Mendigo, ele era tipo assim, aquele cara que ele era o mais sensível, assim, porque ele era filho único, assim, a mãe dele era bem protetora. A casa dele era a casa mais maneira de ir, porque você tinha todos os jogos, da época, os mais maneiros. Ele fazia, tipo assim, ele tinha tudo de última geração. A mãe dele sempre recebia a gente super bem, a gente ficava sempre na casa dele, então a gente ia jogar na casa dele, ficava até de madrugada, podia fazer zona, podia fazer o que a gente quisesse na casa dele, ao contrário da minha casa, que meu pai mantinha lá na rédea curta, ao contrário da casa do Joshua e ao contrário da casa do Fúria também, que inclusive o pai dele era um cara que era bem rígido, assim. Então, assim, a gente sempre ficava na casa do Mendigo. Esses nomes, puta que pariu. Então, a nossa história começa da seguinte forma. O Fúria, caralho, ele era uma pessoa muito agitada, hiper agitada, assim, eu diria. Fazia muita besteira, do tipo assim, cara, vou dar um exemplo pra vocês. Todo adolescente joga porrolho pela janela, né? Ele jogava, tipo assim, 2 rolos de papel higiênico pela janela, sacou? Ele pegava, assim, um rolo gigante de papel higiênico, molhava, jogava quando tava passando um carro, fazia um esporro gigante. E tinha um detalhe, a casa dele era a única casa que tinha um rolo de papel higiênico salmão, tipo, era rosa. Então todo mundo sabia quando era ele que jogava. A gente via assim, cara, ele tinha mania de jogar tudo
pela janela. Ele entrava lá em casa e falava assim, ah, Gabriel, essa banana aqui tá estragada. Essa banana tá estragada. Ele já saía correndo pela casa inteira com a banana e jogava pela janela sem nem olhar. Sabe assim, ele só não jogava coisa que podia machucar, à exceção de garrafa PET cheia de mijo. Só que ele não jogava na rua, ele jogava numa casa abandonada que tinha atrás assim pra ficar destruindo as telhas e o caramba. Então assim, você percebe que ele era criança agitada. Ele jogava bola sozinho, ficava chutando a bola na parede correndo atrás dela. Então assim, ele era muito agitado. Ele é amigo meu até hoje, melhorou muito, não sei se por conta disso. Bom, naquela época, a gente não tinha celular. Eu era uma criança, eu tenho hoje 28 anos. Então assim, essas crianças de hoje em dia, todo mundo com 5, 6 anos já tem celular. Já tem iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9. Todo mundo já tem celular. A gente não tinha, nem era... Acho que na época nem existia tanto assim celular. Meu pai usava um StarTAC, aquele que abria assim, antigão, porque eu não era do trabalho. Mas as pessoas não usavam telefone, elas usavam o telefone de casa ou a gente se comunicava por interfone. Mas existe uma forma muito mais interessante de se comunicar. Por quê? Eu morava no 8º andar, o Fúria morava no 9º andar, o Joshua morava no 10º andar e o Mendigo morava 2 prédios distantes. Tinha essa casa onde o Fúria ficava jogando as coisas. O Mendigo morava 2 prédios do lado, mais ou menos no nosso andar, acho que era 7º, mais ou menos no nosso andar. Então a gente se comunicava via janela. A gente gritava pela janela o tempo todo, falava assim, Joshua, vamos jogar bola! Aí ele, se estivesse na sala, ele vinha até o quarto dele, porque era um quarto em cima do outro, ele vinha até o quarto dele e falava, vambora, partida, descendo agora! E assim, entendeu? A gente fazia tudo pela janela, inclusive com o cara, a gente gritava alto desse jeito, para que o cara que morasse 2 prédios do lado, ele ouvisse. Às vezes a vizinhança inteira ouvia, então ia todo mundo jogar bola lá no nosso prédio. Mas enfim, era essa a nossa comunicação. Pra você ter noção, o Fúria, que morava exatamente em cima de mim, o quarto dele era exatamente em cima do meu, ele ficava me chamando o tempo inteiro. E minha mãe, ela queria que eu estudasse a tarde inteira. Eu detesto estudar. Sempre detestei estudar. Então o que eu fazia? Eu sempre me trancava no quarto e eu ia estudar. Eu ficava jogando computador, sei lá. Às vezes eu estudava mesmo, não precisava, mas ia jogar computador, ia dormir. Mas enfim, eu tava lá estudando o dia. Pra você ter noção de como ele era agitado, ele subia na janela do quarto dele e pulava pro chão só pra fazer esporro e me atrapalhar enquanto eu estudava. Porque ele sabia que eu tava estudando, enquanto ele tava jogando. Queria que eu jogasse com ele e ele subia e fazia. Uma dessas, ele pulou tão forte que ele queimou a lâmpada do meu quarto. Pra vocês terem noção de como era criança, de como é que a gente era tentado. Ah, um detalhe. Eu falei pra vocês de como é que era todo mundo, eu não falei como eu era quando criança. Cara, eu era uma criança muito agitada também. Sempre falei muito, isso eu não mudei, continuo falando muito. Eu era aquela pessoa que instigava. Eu era instigador. Eu pegava assim e falava assim, Fúria, e se a gente fizesse tal coisa? E ele, como era muito agitado, ele fazia. Você tem noção, uma vez? Eu tava na casa dele, a gente tava cantando karaokê, porque era uma coisa real, antigamente também as pessoas cantavam karaokê. A gente tava cantando karaokê, eu falei assim, cara, detalhe, um dos apelidos que o Joshua colocou no Fúria era Boca de Caçapo, porque ele tinha a boca grande pra caralho. Aí a gente tava na casa dele, cantando no karaokê, tava só eu e ele. Aí eu falei assim, porra, Fúria, eu acho que esse microfone cabe na tua boca, cara. Aí ele falou, não cabe. Eu falei, cara, eu acho que cabe sim, tenta aí. E fiquei instigando ele a tentar. Ele tentou passar o microfone na boca, e o microfone tem aquele metal no meio, sacou? Tem aquele negócio assim no meio que é mais largo. E não tava passando, eu falei assim, cara, empurra que vai. Tem uma hora que foi assim, pá! E entrou. Com aquele negócio na boca, e eu rindo pra caralho. No momento que ele conseguiu botar o microfone na boca, a gente ouviu a porta da sala, o pai dele chegando no trabalho. E o pai dele é um cara super rígido, assim, tipo, não gosta desse tipo de brincadeira. Não gosta de brincadeira nenhuma, na verdade. Hoje em dia ele é bem mais tranquilo, né? Acho que quando os filhos crescem, os pais ficam mais tranquilos. Mas ele não gostava desse tipo de brincadeira. E aí ele ficou desesperado, o Fúria começou, tipo, a tentar arrancar o negócio. Pau! Mó porradão, mó barulheira. Eu tava sem ar de tanto rir. E ele conseguiu tirar o microfone da boca dele antes que o pai entrasse na sala. O pai entrou logo em seguida, eu tava rindo pra caramba, largado no chão, rindo. E ele tava assim... A pai dele, que hora? Falou, não, nada, pai, ele tá aqui cantando, ele cantando, né? E saiu pro quarto meio puto, assim. Mas beleza, não descobriu. Pra você ter noção de como é que eu ficava xingando as pessoas. Um belo dia eu tava estudando, acho que eu tava estudando de verdade nesse dia. E aí eu começo a ouvir assim da janela. Gabriel. E eu tentava ignorar, porque eu sabia que tava tentando atrapalhar o meu estudo. Mas eu falei, cara, eu vou ficar estudando. Gabriel. Aí eu subi pra casa dele, cheguei na casa dele, entrei no quarto, ele fechou o quarto e falou assim, Gabriel, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, tudo bem, cara, desembucha aí, fala o que foi. Ele, não, cara, você não pode contar pra ninguém. Eu falei, para com isso, cara, para de bobeira, me conta logo o que você quer saber. Aí ele falou, não, cara, eu preciso que você me prometa que você não vai contar pra ninguém. Eu falei, cara, porra, você sabe que a gente não tem segredo. A gente não tem segredo, pô. Nós somos 4 amigos, a gente não tem segredo. Conta logo o que você precisa contar aí. Eu vou contar pros outros, não tem problema. Ele falou, não, eu preciso que você me prometa que você não vai contar pra ninguém. E um detalhe, agora eu tô contando na internet pra todo mundo que queira ver, né? Mas enfim, eu sou um ótimo amigo. Aí eu falei assim, tá bom então, me conta, eu não vou contar pra ninguém, prometo, não conto pra ninguém. Gente, uma pausa, só pra vocês terem noção. Ele podia ter me contado ali qualquer
coisa do mundo. Sei lá, que eu nasci com 4 dedos em cada pé, tô apaixonado por você, ou então, sei lá, eu descobri, eu roubei um banco, qualquer coisa ele poderia ter me falado, eu não ia contar pra ninguém. Mas o que ele me falou, só lembrando, ele era criança muito atentada, muito atentada. O que ele me falou foi: Gabriel, eu preciso de uma seriedade pra falar da forma como ele falou. Ele falou o seguinte, falou assim: Gabriel, eu vou ser exorcizado. Acho que essa foi a minha reação por uns 20 segundos, cara. Eu fiquei processando aquilo por uns 20 segundos. Eu falei: cara, como assim você vai ser exorcizado? Aí falou: cara, tipo, eu sou muito hiperativo, já tentaram de tudo, então me levando pra ser exorcizado. Cara, eu segurei o segredo dele por uns 30 segundos. Porque no tempo que eu fiquei ali travado, eu falei assim: eu não vou conseguir lidar com isso sozinho. Eu vou precisar de ajuda. E aí a janela era o meu meio de comunicação. Eu fui na janela: Joshua! Mendigo! O Fúria vai ser exorcizado! Cara, eu juro, o Joshua, ele inventou o teletransporte naquele minuto. Ele apareceu. A gente tem vizinhos. Eu não tinha pensado nisso. Mas tá tudo fechado. 2, só um que foi exorcizado. Me fala a verdade. Primeiro que você tá atrapalhando meu vídeo, mas já que você tá aqui, alguém consegue lidar com uma informação dessa sozinho? Eu tô desacreditado. Tá vendo? Ela não sabia até agora, eu acho. Depois eu vou te contar a história inteira, então você vê lá no meu canal. Cara, você não lida com uma informação dessa sozinho. Como assim teu amigo vai ser exorcizado, cara? Bom, essa era a história de hoje. Era a primeira história do meu quadro. O amigo meu foi exorcizado. Sabe o que é pior? É que depois disso, melhorou. Eu não sei se realmente um capeta dentro do corpo dele, eu acho que não. O que eu acho que aconteceu de verdade é que deve ter sido um trauma tão grande que aquela criança de 14 anos falou assim: se eu continuar jogando qualquer porra pela janela, fazendo o que eu faço, gritando, sei lá, eu vou ter que voltar e vou ser exorcizado de novo. Então não vou mais fazer. Nossa senhora. Você já tiveram um amigo exorcizado? Eu acho que não.